Meu nome é Yoná Ben Amittai. Eu sou um Navi. Mas não qualquer Navi, que vocês chamam de profeta. Eu sou um Navi Elohei Israel, profeta do Deus de Israel. Alguém que tinha contato direto com o Altíssimo. Alguém que ele havia chamado. Alguém que ele treinou. Alguém que deu do seu tempo para Deus numa época em que muito poucos davam tempo para Deus. Talvez como você. Talvez você tenha amigos que zombem de você por estar no seu Shabat, no seu dia de descanso, reunido com pessoas que louvam um Deus que não se vê. Isso era comum na minha época. A religião de Israel havia sido esquecida pela maioria do meu povo. Na verdade, eu vivia naquela parte de Israel que havia se afastado grandemente dos caminhos de Yahweh, o verdadeiro Deus. Séculos antes de eu nascer, um homem chamado Jeroboão, havia estabelecido deuses alternativos em Israel. Eu acho que vocês entendem isso. Por toda parte no seu mundo hoje há alternativas. Vocês têm medicina alternativa e tem religiões alternativas. Nós tínhamos. Não há nada de muito novo debaixo do sol. O meu povo seguiu esses ídolos que Jeroboão havia erigido para adoração em Israel. Um ao sul em Betel, o outro ao norte em Dan. E seguia esses deuses. Depois disso, Acabe e sua perversa rainha, Jezabel, introduziram o baalismo. E a religião de Baal se espalhou pela minha terra, como se fosse fogo no capim seco. Por toda parte havia um Baal diferente que poderia ser adorado. E a religião de Baal era uma religião extremamente convidativa. Ela oferecia todo tipo de liberdade, inclusive a de entregar-se livremente aos prazeres do sexo e da carne. Era uma religião com grande apelo popular, como vocês podem imaginar, vivendo no país que vive. Pouco tempo depois de Acabe, o Senhor Deus de Israel levantou um homem cuja missão era destruir o baalismo. O nome desse homem era Jeú. E Jeú levou a sério a missão que recebera do Senhor e sistematicamente destruiu os centros de adoração a Baal e perseguiu os profetas e os adoradores de Baal. Mas infelizmente o trabalho de Jeú ficou pela metade. Porque tendo eliminado aquela falsa religião, ele não restabeleceu o verdadeiro culto a Yahweh. Nas escolas de profetas que homens como Elias e Eliseu haviam fundado, pequenos grupos de adoradores e estudiosos liam a lei de Moisés. Estudavam a história do povo conforme registrada pelos cronistas de nossa época. E entendíamos que Deus estava agindo em favor do seu povo, mas que também iria julgar, como Ele havia prometido, através do nosso grande Navi, Moisés. Eu era um desses. Eu vinha de uma região de Israel que conhecia a dor e o sofrimento. Eu nasci naquilo que vocês conhecem como Galileia. A região norte onde viviam as tribos de Issacar e Naftali. A região que era o celeiro do meu país e que por isso era cobiçada por todas as nações à sua volta. Porque ali se produzia o melhor trigo de Israel. Ali as chuvas eram um pouco mais regulares. Ali a plantação realmente produzia. Era de uma pequena vila chamada Gat-Hefer. E dali, junto com meu pai, muitas vezes, percebi o movimento das tropas que invadiam o nosso país durante os anos escuros
de Jeoacás, filho de Jeú. Quando o povo de Israel ficou sem qualquer força, sem qualquer poderio militar, para defender-se sequer dos sírios. Os sírios eram um povinho, eles eram o espinho na nossa carne. Eles eram a pedra na sandália. Mas além dos sírios, com histórias que chegavam até nós e quando eu era criança faziam o meu sangue gelar, haviam os assírios. Os assírios eram um grande monstro que assombrava as minhas noites. Eu sabia o que eles faziam porque os rumores vinham e passavam. De como os grandes reis da Assíria torturavam os seus prisioneiros. De como eles forravam as paredes dos seus palácios com a pele daqueles que eles conquistavam e matavam. Mas depois que eu me tornei o profeta, eu fiquei pensando, será que Deus vai fazer, por meio dos assírios, aquilo que Ele prometeu lá no livro de Vaikra, vocês chamam de Levítico, e Eleva Devarim, que vocês chamam de Deuteronômio, a promessa de invasão, de destruição, de cativeiro para o meu povo? Aquilo angustiava o meu coração. Será que Deus de fato cumprirá essas promessas? E o meu grande receio era que Deus cumprisse aquilo na minha geração. Talvez você se sinta como eu me sentia, pressentindo que alguma coisa terrível há de acontecer, porque você olha à sua volta e percebe tanta injustiça e maldade e pecado. E talvez até olhe para dentro de si mesmo e sinta isso. Mas de alguma forma você empurra essas coisas para longe da sua consciência e fica esperando que talvez a próxima geração ou alguma outra geração depois sofra as consequências disso que você vê à sua volta. Pois era isso que acontecia comigo. Eu posso muito bem me identificar com o que você sente. Eu sabia que não só era possível, como era provável que Deus fizesse aquilo. Mas toda noite, quando orava, eu clamava ao Deus de Israel que aquilo não acontecesse, que meus olhos não tivessem que ver a ruína de Israel. Eu me tornei um profeta e Deus me usou de uma maneira que eu não esperava. Parece que Ele tinha respondido às minhas orações e ao invés de ter que anunciar cativeiro e morte, Ele me usou para profetizar que Deus levantaria um novo rei e que esse rei expandiria as fronteiras do meu país e recuperaria a prosperidade que nós conhecíamos apenas das histórias dos nossos antepassados. A história tem certas ironias. O nome desse rei também era Jeroboão. Jeroboão. Vocês o chamam de Jeroboão II. Jeroboão Sheni. Ele se tornou um grande administrador. E por certas coisas que Deus faz na história, esvaziou-se o poder naquela região do mundo. A Síria, que nós tanto temíamos, perdeu a sua força temporariamente. Os sírios passaram por um período de calma e de fraqueza política e militar. Ao sul de nós, Judá e o Egito pouco importavam. E Jeroboão soube tirar partido disso para fazer a nossa nação crescer de novo. As caravanas voltaram a atravessar o nosso território e nós cobrávamos impostos dela. Vocês pensam que vocês têm problemas com impostos? Nós sabíamos cobrar impostos. E Jeroboão muito bem. E em pouco, a prosperidade das outras nações começou a ser acumulada em Israel. Naturalmente, isso trouxe problemas. Trouxe problemas porque do Egito, de Babilônia, até da distante terra dos hititas, chegavam mercadorias que eram compradas. E havia essa ganância tremenda de possuir mais e mais.
roupas importadas, carruagens importadas, cavalos do Egito. E ao mesmo tempo, havia tanta carência, tanta fome, tanta miséria. Mas essa não é a minha história. Isso está registrado em outros livros de outros profetas, que vocês devem ler. Mas foi nesse contexto, nessa situação, nesse momento de calmaria internacional, que a voz do Senhor veio até mim. É uma sensação indescritível, porque ao mesmo tempo você tem a expectativa de coisas maravilhosas e o receio de que a mão de Yahweh vai pesar sobre o seu povo. Lembre-se, eu era um profeta famoso. Eu era um herói, aquele que havia pronunciado a bênção de Deus sobre a nação. De tal modo que as fronteiras passaram a ser as mesmas do tempo de Salomão, ben Davi, Salomão, o filho de Davi. Um dia chegou e a voz soou sem que nenhum som se pudesse ouvir. Kum lech el Nineveh, ha'ir hagdolah, ukra alech. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vocês precisam entender o que isso provocou na minha mente. Para entender isso, vocês precisam ir lá no final do meu livro, naquela última parte do livro de Yonah ben Amittai, onde eu digo para Deus o que aquela mensagem que Ele trouxe aos meus ouvidos provocou no meu coração. Vocês o chamam de capítulo 4. E lá no comecinho do capítulo 4, eu percebo o que aconteceria com Nínive. Quando Deus diz, levanta e vai e prega contra. Eu sabia. Eu conhecia o coração do meu Deus. O coração que pulsa ao mesmo tempo com justiça e santidade e com amor infinito. E eu sabia. Prega contra ela também significa, aos olhos de Deus, prega em favor dela. Dá a ela uma oportunidade de ouvir que há um Deus que se preocupa e que julga e que intervém. E aquilo não me agradou. Aquilo não me agradou por muitas razões. Alguns pensam que eu deixei de ir a Nínive, ou tentei deixar de ir a Nínive por medo. Mas essa era a menor das inconveniências para mim. Eu tinha uma série de problemas. Primeiro, o que um profeta israelita vai fazer em Nínive? Segundo, o que vai ser da minha reputação? Terceiro, será que realmente eu quero que Deus estenda toda essa bênção para outras pessoas também? Por que será que Deus quer levar essa bênção que é nossa? A salvação, a alegria, os cânticos como vocês acabaram de cantar para outras pessoas. Eu falei, não. Não é por aí que eu quero ir, Deus. Eu tenho outras ideias. Eu tenho outras concepções. E eu vou agir da minha própria maneira. E eu decido sair e levantar-me. E ao invés de ir para Nínive, eu decido ir para o outro lado do mundo. Para onde ninguém poderia me achar. Para onde a responsabilidade de um profeta não fosse necessária e Deus não me chamasse a agir. Tarshish. Um lugar quase lendário. Do outro lado do grande mar. Eu tinha provado o sucesso. E não queria perdê-lo. Por isso eu fugi.
Por isso eu me adiantei a Deus, por isso eu quis correr à frente dele. Mas eu posso lhes dizer uma coisa: não há nada mais cansativo do que correr à frente de Deus. Correr atrás de Deus já é difícil, mas correr adiante dele é muito cansativo. Vocês conhecem a minha história. Eu desci a cidade de Jopa e lá achei um navio, era um navio fenício. Um navio que vinha da região de Tiro e Sidom. Eles eram os grandes mercadores do mundo antigo e conheciam o mar Mediterrâneo como a palma de suas mãos. Esse é o caminho certo. Vamos para Tarsis. Vamos fugir da presença do Senhor. Vamos esquecer essa missão, toda essa história de profeta, toda essa história de anunciar o juízo de Deus. Eu quero ser um anônimo. Eu quero guardar pelo menos o restinho do sabor do sucesso que eu tive como um profeta doméstico. Saí, paguei a passagem. Vocês entendem que o orçamento dos profetas não é assim muito folgado. E não sobrou nada. Nem alimentação. Eu esperava comer o que houvesse no barco. Talvez pescar alguma coisa. Fui e desci. Mais um pouco. Desci até Jopa, desci até o navio, desci até o porão do navio. A palavra que eu uso no meu livro é as entranhas do navio. É que eu ia conhecer muitas entranhas naquela viagem. E cheguei ali, estendi o meu manto e deitei. Eu não sei quantos de vocês já dormiram em navios fenícios. Mas não é exatamente uma cabine confortável. Certamente não era uma viagem de primeira classe. Primeiro tinha o próprio sacolejo do navio. Depois todo o cheiro da carga, sem falar no cheiro dos marinheiros. Difícil. Mas rapidamente eu adormeci. Mal o navio havia saído do porto, eu adormeci. Não há nada mais enganoso do que a paz de uma pessoa que está desobedecendo a Deus. Algumas pessoas sugerem por aí que aquela pessoa que não tem Deus no seu coração não pode ter paz. Ou alguma pessoa que confia em Deus, mas está fora da sua vontade, fazendo o que é desagradável a Ele, essa pessoa não pode se sentir em paz. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa a vocês. Nunca ninguém dormiu tão bem num lugar onde era tão difícil dormir quanto eu. Na verdade, enquanto eu estava ali completamente alheio às circunstâncias, à missão que Deus me dera, à necessidade daqueles à minha volta, Deus lançou sobre o mar uma tempestade que nunca, como aquela, aconteceu outra. Aliás, dizem que aconteceu uma depois, num outro navio, com um outro homem de Deus. Mas quem sabe ele vem contar a história dele para vocês. Seja como for, eu dormia como uma criança. Na verdade, eu dormia como Adão dormia. Quando eu escrevi o livro, a palavra que eu usei ali foi a mesma palavra que Moisés usou para aquele sono de Adão. Lembra aquele da costela? Um sono bem profundo. Só que eu não ganhei nenhuma costela. Eu ganhei foi um pontapé na costela. Porque de repente alguém me agrediu dizendo: levanta! O que está fazendo dormindo aí, meu? Vem aqui para o conversa, tem um problema muito grande. E aí eu percebi a tempestade. Porque na hora que eu tentei me levantar, fui lá do outro lado do porão. Aquilo era uma tempestade. Eu senti que não era qualquer vento que estava provocando aquela tempestade. Tinha que ser algo lançado pelo Deus de Israel. Eu cheguei ao convés. A chuva era algo que vocês nunca poderiam imaginar. O barulho do vento era tão alto que mal se podia ouvir o que se gritava
aos ouvidos uns dos outros. E lá estava toda a tripulação e o comandante que tinha vindo delicadamente me acordar. E todos aqueles homens tinham o desespero estampado nos seus rostos. Marinheiros calejados, marinheiros que não tinham receio de enfrentar mesmo as grandes tempestades, tinham ali os olhos cheios de pavor. E era o sopro da morte que passava ali. Nós sabíamos disso. Eu, pelo menos, sabia. E começa um interrogatório como você nunca ouviu. Você, de onde você é? Quando eu me virava para tentar responder, outros já me davam um pescoção. O que você faz na vida? A quem que você adora? Marinheiros são pessoas supersticiosas. Eles precisam ter alguma coisa a que se apegar no meio daquela vastidão onde você é menor do que a vida o faz. E eles perguntaram, quem é que você adora? Eu disse, eu sou hebreu. E temo ao Senhor, a Yahweh, o Deus que fez o céu, o Deus que fez o mar, e o Deus que fez Hayavashá, a terra seca. Quando eu disse essa última palavra, toda a gritaria cessou. E aqueles homens olhavam para mim, como se a vida deles tivesse sido completamente sugada, como se a última gota de sangue tivesse sido tirada das suas veias. O quê? Um Deus que controla o céu, o mar e a terra seca. Para onde nós vamos? Quem pode nos livrar se esse seu Deus controla mar, céu e terra seca? E você já nos disse, está fugindo da presença dele. O que vamos fazer? Como vamos escapar? Eles perceberam que aquela viagem não ia ter volta. Aliás, não ia nem ter chegada. Era a hora que eu precisava para dizer para aqueles homens, olha, esse Deus ama vocês. Não tinha condições de dizer isso para ele. Eu era um fugitivo da vontade de Deus. Eu era uma pessoa que estava mais preocupada com o meu sucesso do que com o bem-estar dos outros. E de tal modo eu estava insensível ali, que eu decidi que era melhor eu simplesmente abandonar o navio e deixar que eles resolvessem seu problema por si só. Eu falei, se vocês me levantarem e me jogarem ao mar, vocês vão estar tranquilos e eu também vou estar tranquilo. Isso eu não disse para eles, porque eu vou resolver o meu problema. O problema de querer o meu sucesso nos meus termos. Muita discussão. De repente esses homens se tornaram teólogos. E eles começaram a dizer, mas como nós vamos jogar você? Isso vai trazer mais culpa sobre nós. E esse Deus tão poderoso, o que ele vai fazer conosco se nós matarmos o seu profeta? A carga já tinha ido embora. Começaram a jogar fora a armação do navio. Cada um pegou um remo e eu lá, que não sabia nem me mexer na terra firme, muito menos em água. Vendo aqueles homens enrijecidos pela vida do mar, tentando fazer com que aquele navio voltasse para a terra. Teria sido mais fácil eles tentarem mover o céu acima deles. Eles perceberam que era inútil. E de repente esses homens que antes estavam clamando a Baal e a Astarte e a todos os deuses do panteão fenício, agora estavam orando para o Deus de Israel. Piedade instantânea no convés do navio. Ó Deus, não lance sobre nós a culpa da morte deste homem, porque quanto a nós ele é inocente. E de repente aquelas mãos calejadas e já sangrando do esforço de remar, me pegaram e me lançaram acima da morada do barco.
Mesmo enquanto eu caía na água, eu percebi a tempestade amainando. E o último som que eu ouvi foi o som dos gritos de espanto daqueles marinheiros. Eles reconheceram o Deus de Israel. E enquanto isso, eu ia conhecer um pouco mais do amor de Deus. Caí ao mar. Nós israelitas não somos bons na água. Eu vinha do interior da Galileia. Nadava como um prego. E toda a minha vontade, a minha força já tinha ido embora. Só tinha uma direção para a qual eu podia ir e para a qual eu queria ir. Porque era melhor morrer do que experimentar mais um fracasso. Mas Deus tinha outros planos para mim, vocês sabem a história. Ele que havia providenciado o vento, providenciou também um dag gadol, um grande peixe. Tem muita gente que duvida da história do grande peixe. Mas ouça quem já esteve lá. Era um grande peixe. Muito grande. Grande o suficiente para permitir que eu coubesse dentro dele. Mas o peixe não foi castigo de Deus, foi libertação de Deus. Foi mais uma oportunidade de Deus para um profeta teimoso, que insistia em dizer, não, a bênção de Deus é só nossa. Que insistia em questionar o plano de Deus para a história e a sabedoria de Deus no controle das nações. Agora ali, no ventre de um peixe. Ali eu percebi. Quando eu desci até os fundamentos da terra, cujos ferrolhos se fecharam acima de mim. Quando as algas se enrolaram na minha cabeça e o torvelinho, a correnteza, estava me circundando e me afogando. Deus ouviu a minha oração. E aquele peixe chegou. Não há rebeldes na hora do afogamento. Ali todos clamam a Deus. E eu clamei. E Deus veio ao meu encontro. Providenciou aquele peixe. E ali eu entendi. Porque é que Deus me tinha permitido experimentar aquele fracasso. Para que eu compreendesse. Ladonai Yeshua. Ao Senhor pertence a salvação. Ele a entrega soberanamente àqueles a quem apraz. E Ele nos convoca a sermos os agentes dessa mensagem, a levarmos essa mensagem. Soberanamente, Ele havia providenciado um profeta desobediente para ministrar o seu amor, a sua graça àqueles marinheiros idólatras. Depois que eu voltei à terra, fiquei sabendo o que aconteceu com eles. Temeram grandemente ao Senhor. Ofereceram sacrifícios e fizeram votos. E foi tão maravilhoso perceber que mesmo o nosso fracasso pode ser usado por Deus. Que mesmo aquela hora em que Ele nos corrige, pode servir para que outros percebam a intensidade da justiça dele. Mesmo aquela hora em que nós confessamos os nossos pecados, pode ser a hora em que pessoas percebam a realidade do seu perdão. E eu posso dizer a vocês que aquele foi o meu mais doce fracasso. Porque quando eu fracassei, Deus estendeu a sua misericórdia àqueles marinheiros. Porque a Ele pertence a salvação. Porque a Ele pertence a vida e o destino eterno de cada pessoa. E Ele não tem prazer na morte e na perda da vida eterna de nenhuma pessoa.
mesmo um marinheiro fenício, idólatra, mesmo um profeta rebelde. Ele que apontou e designou o vento para soprar e o peixe para me engolir, providenciou também que eu fosse devolvido à vida, depois de 3 dias no ventre daquele animal. Voltei. A aparência que eu tinha, vocês provavelmente não gostariam de ver. Mas Deus me comissionou de novo. Agora não era mais o grande profeta Jonas. Eu era um homem cuja vida quase tinha sido dissolvida nas entranhas de um peixe. Ele me diz, de novo, Kum lech al Nínive ha'ir hagdolah. Levanta-te, vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Dessa vez eu sabia a direção de Nínive. E não era para o ocidente, era para o oriente. E fui. A viagem como qualquer outra. Dessa vez não tive que pagar. E cheguei onde eu queria. Porque estava indo para o lugar que Deus me mandou. É uma grande diferença. Quando você vai para o lugar que você quer ir, além de pagar, nem sempre você chega. Quando você vai para onde Deus mandou, mesmo que você tenha que caminhar, você chega. Cheguei. A visão daquela gigantesca cidade me assustou grandemente. Sabe, eu conhecia como uma grande cidade Samaria, bonita com seus palácios, lá nas colinas de Israel. Mas Samaria era uma vilazinha comparada com Nínive. Aquelas imensas muralhas. Aquela cidade cuja história remontava aos tempos de Nimrod, o grande rebelde, descrito lá em Bereshit, Gênesis, o livro de Moisés. Aquele que fundou por aquela região cidades como Babel, e Ashur e Nínive. Muralhas onde carruagens de guerra podiam passar lado a lado, uma da outra. Uma cidade inconquistável, inexpugnável. Nunca me senti tão pequeno quando ao chegar ali naquela cidade. Com uma mensagem que não sabia como seria recebida. Mas isso é impressionante porque a nossa visão é tão pequena. Eu já havia me esquecido do Deus do vento, e do Deus do mar, e do Deus do peixe. Eu já havia me esquecido do Deus que controla os astros. E não sabia que ali em Nínive tinha sido visto pouco tempo antes da minha chegada um eclipse solar. E que aquilo havia sido entendido pelos sábios da cidade como um sinal de uma visitação de juízo da parte de Deus. Deus havia preparado as circunstâncias para o profeta rebelde. Quando eu comecei a andar pela cidade, caminho de um dia, tentando atravessá-la e rodeando, encontrando praças e lugares onde era possível falar, rapidamente as multidões se juntavam à minha volta. Era um tempo também de fraqueza político-militar na Assíria. Combine isso com um eclipse, com um homem quase descarnado, pregando uma mensagem de juízo, e você tem todos os ingredientes necessários para um reavivamento. Talvez você tenha o mesmo problema que eu tive. Anunciar a palavra para alguém. Talvez alguém que você considere importante demais. Talvez alguém para quem você trabalha. Ou alguém que ensine a você. Você já pensou que Deus controla a vida dessa pessoa? Que Ele está produzindo circunstâncias tais no seu amor que permitam a essa pessoa perceber a realidade dele. Se alguém que a conhece estiver disposta ou disposto
a falar. Eu comecei a falar, mas a notícia de que eu havia chegado e que a minha mensagem era 40 dias e Nínive será subvertida. Essa palavra realmente significa uma completa convulsão. Essa notícia também se espalhou. Se espalhou rapidamente e chegou ao palácio do rei de Nínive, o rei da Assíria. Esse que era herdeiro das grandes tradições de conquista, de homens como Tukulti-Ninurta, um homem que conquistou toda a região, como dos grandes imperadores de milênios atrás, como Sargão I, gente que havia destruído milhares e milhares de vidas, que era considerado como o rei dos 4 cantos da terra. Esse homem agora foi confrontado com a realidade de alguém que dizia: 40 dias e Nínive será subvertida. O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus que controla Shemesh Ve'area, o sol e a lua, os grandes deuses, junto com Ishtar, Vênus, lá do panteão da Assíria. Esse Deus estava agora anunciando: vem aí o juízo. E eu fiquei olhando, sem saber exatamente o que pensar sobre o que acontecia. À medida que as pessoas se arrependiam de seus pecados, reconheciam a sua idolatria, percebiam a violência que havia nas suas mãos e a ganância, e a impureza e a imoralidade. Eu não sei até que ponto aqueles homens compreenderam tudo sobre o Deus de Israel. Certamente eles não entenderam os detalhes da aliança, os pontos mais delicados da lei. Não, eles não entenderam isso. Mas eles entenderam o suficiente para perceber o seu erro. Entenderam o suficiente para perceber a sua necessidade. Reconhecerem a sua situação e clamarem ao Deus de Israel. E levantaram ali um forte clamor. E perceberam que toda a sua sociedade estava contaminada por essa atitude de rebeldia contra o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Eu sei que nas sociedades modernas as pessoas riem um pouco cinicamente com aquela história de colocar pano de saco até sobre os animais. Talvez a sua sociedade agora comece a compreender isso. É uma sociedade, segundo eu entendo, extremamente preocupada com o que há à sua volta. Árvores, animais, pequenos animais e grandes animais, sendo aí cuidados. O que nós entendíamos e o que os assírios também entenderam é que o seu pecado havia contaminado cada aspecto da sua sociedade. E cada aspecto da sua sociedade, inclusive os seus animais, deveria demonstrar o seu arrependimento. Seria tão bom se esses movimentos que se preocupam tanto com a vida dos animais percebessem que não é simplesmente a ganância do homem, mas o pecado do homem que afeta o ambiente em que eles vivem. Mas isso é assunto para uma outra conversa, não minha. Eu tenho que lhes dizer o que eu senti a hora em que eu vi aquele reavivamento à minha volta. Quando eu vi o primeiro reavivamento, eu falei: lancem-me ao mar. Mas agora eu estava a milhares de quilômetros do mar mais próximo. Mas a sensação foi a mesma. Por quê? Porque o meu coração e a minha cabeça são duros. E o meu pescoço é duro como ferro. Era, pelo menos.
que eu não queria me render à evidência de que o amor de Deus ia alcançar também aqueles desprezíveis assírios. E eu era inteligente o suficiente para perceber que, em termos de política, aquela era a chance para que essa nação viesse a ser e fazer aquilo que eu temia que ela fosse e fizesse. Que ela se tornasse a vara da ira de Deus nas costas do meu povo. Que ela se tornasse o chicote de Deus para punir uma nação que não se arrependia como aqueles assírios estavam se arrependendo. Você vai encontrar no livro de um Navi que veio depois de mim, um homem chamado Isaías ben Amós, uma referência exata a essa expressão: a Síria é o cetro ou a vara da minha ira. Deus falando para Israel. E lá no meu coração isso provocava uma reação tremenda. Eu tenho que confessar envergonhadamente que o meu orgulho, que a minha visão limitada, fechada de quem Deus é e o que Deus pode fazer, impediram que eu me alegrasse por ver o amor de Deus em ação. E de novo eu pensei, como eu vou voltar a Israel agora? Eles vão me perguntar: Jonas, o que foi que você foi fazer em Nínive? Aí eu fui anunciar o juízo de Deus. Muito bem, Jonas, é isso aí, esses pagãos merecem mesmo o juízo de Deus. E Jonas, qual foi o resultado? O resultado foi um arrependimento geral. Até o rei saiu do trono, colocou pano de saco. O quê? O rei de Nínive? Fazendo sinal público de arrependimento. Ô Jonas, não vamos botar isso na primeira página não, tá legal? Vamos deixar isso assim, uma notinha bem lá no fundo, junto da seção de óbitos do jornal. Porque isso não é bom não, Jonas. Você vai parecer um traidor. Você vê, o fracasso tinha sido doce e o sucesso foi amargo. Mas não por culpa do sucesso, mas por culpa de quem foi bem sucedido. Porque tendo realizado aquilo que poderia ser chamada a mais bem sucedida campanha de missões ou de evangelização da história, eu ainda não estava convencido de que era isso que Deus devia fazer. A minha religião era uma religião de casa. É a religião do povo, do meu amigo, do meu companheiro, do meu colega de trabalho, ou talvez de lazer. Nós e o resto que se vire. É tão bom estar reunido aqui. Vocês riem na hora certa, mesmo quando aquilo que eu falo não tem lá tanta graça. Assim. Vocês cantam as músicas que eu gosto de ouvir. Vocês respeitam uns aos outros. É tão bom estar aqui. Mas à volta do seu local de trabalho, existem pessoas como os assírios. E lá, olhando do lado de fora de Nínive, eu tinha uma ótima teologia e uma péssima atitude. Senhor, não foi isso que eu disse quando estava ainda na minha terra. Por isso eu me adiantei. Tem um trocadilhozinho nessa palavra, eu me adiantei. Para vocês, aqui no Ocidente, o norte é o lugar de ir para frente, né? Quando vocês ficam meio perdidos, falam, perderam o norte. Para nós não, frente era o leste, é o lugar onde o sol nasce. E a palavra para leste é a mesma palavra para adiantar, mesma raiz.
Só que quando eu me adiantei, ao invés de ir para o leste, eu fui para o oeste. E talvez não seja uma questão de direção na sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa. Quando você se adianta a Deus, não adianta, atrasa. Você é na direção oposta. Lembra que eu falei que é difícil ou impossível correr adiante de Deus? Eu me adiantei, indo na direção errada. Com a teologia certinha. Ani iodecha ki ata el hanun verachum ve'arek afaim. Sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, tardio em irar, vaniham meracha, e que te arrependes do castigo. Eu sabia isso. Eu sabia que a mensagem de Deus traz embutida nela uma mensagem de esperança, por mais julgadora que ela seja. 40 dias de Nínive será subvertida significavam 40 dias de esperança para que Deus interviesse em favor daquela cidade. Eles se arrependeram. Mas eu não me arrependi. E se tivesse ali um oceano, eu teria dito: lance-me ao mar. Mas como não tinha, eu saí e fiquei desafiando a Deus. Vamos lá, Deus, quero ver. Estou vendo vários de vocês se abanando. Vocês não sabem o que é calor. Vocês não têm a mínima ideia do que seja calor. Aquela região é uma região quente, muito quente. Temperaturas acima do que vocês chamam 40 graus são comuns ali. Por várias semanas em seguida. Sem nenhuma noção do que seja chuva. E eu fui para o oriente da cidade e fiquei olhando. Agora eu fui para o oriente. De novo, eu estava me adiantando a Deus, mas na direção certa dessa vez. Fiquei olhando o que ia acontecer com a cidade. Eu sabia o que ia acontecer com a cidade. Nada ia acontecer com a cidade. Pelo menos naquele momento. Por quê? Porque Deus havia agido. Porque salvação havia acontecido ali. E eu me recusava a aceitá-lo. Estava muito quente. Construí lá um pequeno abrigo. Algo como nós fazíamos na festa dos tabernáculos em Israel. Um sucá, uma tendinha com ramos. Mas 45 graus, não há tenda que resista. E aos poucos aquilo onde havia folhas eram somente galhos e ramos. E o calor terrível. E eu desfalecendo. Eu quero ver o que Deus vai fazer. E Deus fez. Sabe o que Ele fez? Ele me deu uma aula de pedagogia. Ele fez surgir, milagrosamente, uma kikayon. É uma planta grande, de folhas grandes, com o que em alguns lugares do seu país vocês chamam de porongo. É uma cuia. E aquilo cresceu sobrenaturalmente. Essa árvore cresce bem. Talvez até 4 metros de altura. Folhas. E da noite para o dia estava lá essa árvore. Maná, apontada por Deus. Eu fiquei muito contente. Naturalmente, a 45 graus, qualquer sombra é bem-vinda. Só que aquela sombra durou pouco. E era como que um sinal da minha própria obediência a Deus, né? Veio uma noite, na noite seguinte foi embora. Deus havia apontado um tolachat, uma lagartinha. E essa planta, embora cresça muito, é muito sensível. E ela atacou a raiz. E de repente, toda a razão
última da minha alegria foi embora. O pouquinho que eu tinha, reputação, sucesso, agora eu tinha aquela planta. Eu me tornara um ecologista. A planta secou. E quando a planta secou, aí Jonas perdeu a cabeça mesmo. E falei para Deus, Deus, agora chega, dessa vez é o Senhor que tem que me matar. Os marinheiros não conseguiram, o calor não conseguiu. E agora nem esse vento terrível está conseguindo. Tira a minha vida, é melhor morrer do que viver. Agora eu já não estava mais preocupado com a salvação dos outros. Vocês estão vendo como eu estou progredindo? Antes, quando eu tinha desobedecido, eu estava preocupado com a vida dos marinheiros. Agora que eu tinha obedecido, relutantemente, eu já não estava mais preocupado com nada, nem com a vida dos ninivitas, nem com a minha vida. A vida perdera a razão de ser. Sabe por quê? Porque eu tinha percebido Deus como Ele realmente era. Amoroso, não só comigo, não só com minha família, não só com o meu povo, mas com aqueles que são diferentes. Não só diferentes, com aqueles que são hostis. Seu mundo está experimentando uma grande convulsão social e política. Há pessoas que são hostis àquilo que vocês consideram mais precioso. Eu vou deixar vocês julgar se é a sua religião ou se é o seu estilo de vida. Mas eles são hostis de qualquer jeito, a ambos. Como você se sente em relação a essas pessoas? Como você se sentiria se Deus pronunciasse perdão para esses que desprezam a sua religião e o seu estilo de vida, que matam os seus correligionários da mesma religião que vocês? Na Indonésia, na China, no Iêmen, na Colômbia. Como você se sente? Vocês se sentam à sombra das suas árvores confortavelmente e dizem, Deus destrói esse povo, não tem jeito. Vocês choram por eles. Vocês anseiam para que Deus envie alguém. Vocês contribuem para aqueles que estão dispostos a ir e aqueles que preparam os que vão. Qual é o sabor do seu sucesso? Como indivíduos, como igreja. O que você faria se Bin Laden se arrependesse no pano de saco na cinza? O sucesso tem um sabor amargo quando ele é obtido à revelia de ou às custas de nosso compromisso com a soberania de Deus na salvação das pessoas. Eu rejeitei essa soberania. Eu falei, Deus, não pode ser. Estou fora. Não brinco mais. E Deus pacientemente me diz, Jonas, Jonas, meu rebelde e teimoso profeta, você está aí todo preocupado por uma planta. Você não a semeou, não a regou, não a cuidou. E está aí todo preocupado porque o seu conforto desapareceu. Será que eu, Jonas, o Criador,
dessas centenas de milhares de pessoas que vivem em Nínive, que não sabem a diferença entre o bem e o mal, que não teriam deixado a si mesmas qualquer possibilidade de conhecer a verdadeira vida. Não deveria eu ter essa compaixão, essa empatia, essa misericórdia para com essas pessoas? Você está aí preocupado, Jonas, por causa daquilo que é significativo para você, e esqueceu, Jonas, o que é significativo para mim, as vidas que eu criei. Eu havia sido bem-sucedido, mas o meu sucesso foi amargo, como fel, porque eu não percebi, ou esqueci, na verdade, a grande lição de que Deus é soberano. O homem pode fazer muitos planos, mas Deus pode alcançar os inalcançáveis, os marinheiros blasfemos, os assírios violentos, os drogados repugnantes, os homossexuais ostensivos, os intelectuais frios, os executivos dominantes. Ele é o Senhor da salvação. E nós somos os seus agentes. Eu desejo a vocês melhor resposta do que eu dei. Aliás, o meu livro foi escrito para isso. Para que o povo de Deus perceba a soberania de Deus no dispensar a salvação e se torne não um agente relutante e rebelde, mas pessoas convictas de que o propósito de Deus é usá-los para a salvação de outras pessoas. Eu vou pedir que nós façamos oração. Eu vou pedir que você pense em alguém diante de quem você é um fracasso. Olha, pode ser uma pessoa bem próxima a você, pode ser talvez um pai, ou mãe, um irmão, parente, que acha que você é um fraco ou uma fraca porque arrumou uma religião, que agora está nessa de Deus. Ore por essa pessoa. Peça a Deus coragem. Peça a Deus coerência de vida. Peça a Deus convicção para testemunhar a essa pessoa. Orou por ela? Agora pense em alguém diante de quem você é um sucesso. Por qualquer razão. Acadêmica, financeira, social. Mas diante de quem talvez você ainda não tenha aberto o jogo. Não tenha se identificado como um crente em Jesus Cristo. Peça a Deus por essa pessoa. Uma. E peça a Deus, Deus, dá-me uma oportunidade nesta próxima semana de abrir um pouco do meu coração de fé a essa pessoa. Diga isso a Ele. Peça isso a Ele. Comprometa-se com Ele a não fugir, a não se adiantar correndo na direção errada, a não se desviar da responsabilidade.
a não descrer da soberania salvadora de Deus. Deus bendito, está aqui o teu povo, clamando a Ti, pedindo que a Tua soberana mão intervenha em favor deles e por meio deles. Nós continuamos crendo que soberanamente Tu dispensas a salvação e controlas as circunstâncias e encaminhas as pessoas de tal modo que quem tem o testemunho chegue àqueles que precisam dele. Faz isso em favor desta comunidade, ó Deus, dos Teus filhos e filhas aqui presentes. Encoraja-os na sua fé, no seu testemunho. Faz com que vejam que a pior coisa é tentar fugir ao privilégio de anunciar a salvação. Faz com que eles sintam a alegria e o prazer de perceber que são agentes de Deus, cumprindo o plano que o Teu Filho deixou aqui sobre a terra, de anunciar o Evangelho a toda criatura. Começando por mim. Eu peço que quebres nosso coração de fato e que nos faças verdadeiros agentes e mensageiros do Teu amor e da Tua graça nessa cidade, neste país. Senhor, nós damos a Ti o louvor, porque um dia esta graça perdoadora de Deus, revelada em Jesus Cristo, nos atingiu e nos expôs e nos limpou e nos declarou justos diante de Deus, por méritos que não eram nossos, mas eram daquele que por nós morreu e ressuscitou. Como nós Te louvamos por Jesus Cristo, nosso Messias, nosso Salvador e nosso Rei. Que até a Sua volta, cada um de nós seja encontrado fiel, como mensageiro da soberana salvação de Deus. Nós daremos a Ti o louvor e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Shalom Aleichem.